Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos à mensagem da Bíblia, a restauração de um casamento. Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 1 e o versículo 2. Oséias, capítulo 1, versículo 2. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, mais uma vez te rendemos graças pela Tua palavra, pela Tua presença que já se faz e se fez sentir no nosso meio, pelo Teu Santo Espírito aqui, Senhor, nos orientando e nos dirigindo conforme a Tua vontade. Usa-me, Senhor, perdoa os meus pecados e faça de mim um instrumento em Suas mãos para que a Sua palavra chegue a cada coração e que cada um de nós, Senhor, possa vir a ser não apenas um ouvinte, mas praticante da Tua palavra. Venha, Paizinho, e nos fala a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. A restauração de um casamento. Alguém vai dizer: eu ainda sou solteiro. Que história é essa de restauração de casamentos? Ainda nem me casei. Vamos com calma, porque a palavra de Deus, ela é para todos. Nós temos aqui o profeta Oséias. Para a gente entender o contexto, diz no verso 2 que nós lemos: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Veja que ele era um profeta que estava sendo usado pela primeira vez por Deus, chamado, e logo no chamado, algo impactante. Pensa comigo, vamos nos colocar no lugar deste homem. O Senhor disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Esse foi um chamado muito estranho. Eu fico pensando, se fosse comigo, se eu não duvidaria 1 milhão de vezes. Espera aí, essa é a voz de Deus mesmo que está falando aqui, mandando eu pegar uma prostituta e me casar com ela, e vou criar o filho dos outros, porque serão filhos da prostituição. Não pode ser de Deus. Talvez você dissesse a mesma coisa, mas Oséias não duvidou. Oséias ouviu e obedeceu. Por isso que eu digo que a vida de qualquer homem, ela pode ser abençoada ou amaldiçoada, dependendo da mulher, ou conforme a mulher com quem o homem se casa. O nome desta mulher que ele foi se casar era Gomer. E logo que Oséias encontrou Gomer, ele deve ter esperado que o seu futuro fosse
repleto de bênçãos e alegria. Porque é assim, quando a gente encontra alguém para casar, que a gente sonha que vai ser o nosso futuro, uma vida de felicidade. Mas o pobre do nosso profeta Oséias, na medida que o tempo ia se passando, na medida que os dias iam transcorrendo e ele ia conhecendo Gomer melhor, ele certamente começou a ficar decepcionado. Ele viu o comportamento dela. Será que Oséias estava ocupado demais para dar à sua jovem esposa a atenção de que ela necessitava? Talvez nós jamais venhamos a sabê-lo. Nós sabemos apenas que o coração de Gomer, a mulher, se afastou do marido e que ela então foi em busca do afeto de outros amantes. E Oséias deve ter notado e sofrido com esse esfriamento da afeição da esposa. E não foi esse o único fardo colocado sobre o seu coração, porque paralelamente ele também via uma situação semelhante à que estava acontecendo na sua vida com a sua nação, a nação de Israel, que estava afastando-se de Deus. Tinha havido uma série de vitórias militares sobre o rei Joás, cujo filho Jeroboão II continuou o seu sucesso militar e a prosperidade, ganhando para si um reinado de 41 anos. Contudo, o rei Jeroboão, ele afastou de Deus o coração do seu povo. Diz a palavra em 2 Reis 14:24, para a gente buscar o contexto em que vivia Oséias: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. Esse é o contexto histórico que nós vamos encontrar Oséias casado com Gomer. E Oséias pôde então observar que a sua nação, embora fosse uma nação próspera, eventualmente iria cair vítima da máquina bélica da Assíria, a não ser que se arrependesse do seu pecado. E assim, dia após dia, Oséias regressava ao lar com o fardo de uma nação decadente pesando em seu coração. Noite após noite, ele ficava acordado a ponto de prejudicar-se, aguardando o regresso da esposa ao lar. Aqui nós temos uma situação bastante estranha. Ao invés de ser o marido quem saía pelas noites, pelas madrugadas, era a mulher, e o homem ficava em casa. Certamente ele deve ter orado e visto como era um homem piedoso, ele levou o seu fardo ao Senhor. Foi então que Gomer deu à luz a um primeiro bebê. Mas pensemos, para Oséias poderia ser isso uma renovação de esperança, o nascimento do primeiro filho, muito embora naquele tempo eles não tinham o teste do DNA. Imagine a cabeça daquele homem, sabia que a mulher dele era uma mulher de prostituições. Como ter certeza que aquele filho que ia nascer era dele? Talvez quando ele segurou aquele menino nos braços, ele deve ter raciocinado, pegando a criança: foi Deus quem o fez, pois este garotinho tomará uma mão gorducha e a colocará ao redor do meu peito, e com a outra enlaçará o coração de Gomer e manterá, quem sabe, as nossas vidas unidas. Mas disse-lhe o Senhor, acompanha aí em Oséias capítulo 1, no verso 4, e disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jizreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jizreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Vamos entender um pouco mais aqui o significado dos nomes, que para os hebreus
Na cultura deles, os nomes tinham um significado muito especial. Na língua hebraica, Jisreel significa se livrar de alguma coisa. Deus mandou que ele colocasse este nome naquela primeira criança que estava nascendo no seu casamento. Significa deixar algo de lado. E era também o nome de uma cidade que havia desempenhado um papel trágico na história de Israel. A terrível apostasia sob o rei Acabe e a rainha Jezabel, já são nossos conhecidos, havia chegado a um desfecho ameaçador quando a rainha foi atirada de uma janela do seu palácio, lembra? E o seu corpo foi devorado por cães nas ruas de Jisreel. Então, quando Deus disse a Oséias que chamasse o seu primeiro filho de Jisreel, ele estava tornando o garoto e sua família uma lição ilustrativa da relação de Deus com o seu povo. No sentido figurado, Deus estava usando o profeta para simbolizar como era a relação dele, Deus, com o povo. É como se hoje um pai judeu, por exemplo, chamasse o filho de Dachau ou Bergen-Belsen, que são nomes dos campos de horror de Hitler, onde milhões de judeus foram massacrados durante a Segunda Guerra Mundial. Aí você consegue entender melhor o que o nome Jisreel significou para Oséias ter colocado aquele nome no seu filho. Você imagina um judeu hoje colocar no seu filho o nome de um dos campos de concentração onde Hitler torturou, matou milhões de judeus? Que coisa horrível. Esses nomes, soando aos ouvidos de um judeu hoje em dia, iriam arrancar do cemitério das memórias fantasmas dos dias passados. E desse modo, Jisreel era um lembrete a Israel do relacionamento de Deus com o seu povo. Vamos entender. Cada vez que Oséias chamasse o seu filho para brincar, cada vez que o chamasse no mercado, esse nome iria soar aos ouvidos de um judeu piedoso como uma nefasta lembrança de que no passado Deus havia sido fiel para lidar com o pecado da nação. Contudo, apesar do filho pequeno, a mulher, Gomer, não mudou o seu comportamento. E tornou ela a conceber e deu à luz agora uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Está em Oséias, capítulo 1, e o versículo 6 que você tem na sua frente aí na sua Bíblia. O que significa Lo-Ruama? Esse nome significa desgraça ou sem misericórdia. E depois que Lo-Ruama foi desmamada, Gomer gerou uma terceira criança. Eles tinham um menino, Jisreel, uma menina, Lo-Ruama. Nasce agora o terceiro filho, mas o segundo menino. Por ordem de Deus, este foi chamado de Lo-Rami. Esses três nomes dos filhos de Oséias significam duas coisas. Primeiro, eles nos dão um esboço do que iria acontecer à nação de Israel. Segundo, eles nos dão um relance quanto ao que iria acontecer com a família do profeta. Pois esse terceiro nome, Lo-Rami, significa não meu povo. Mostram que em sua amargura e sofrimento de coração, Oséias foi dominado por uma suspeita que se tornou uma certeza condenatória de que essas crianças, geradas em seu lar, não eram de modo algum seus próprios filhos. Eram, como Deus havia dito, filhos da prostituição. E aí você consegue imaginar este quadro familiar? Por ordem de Deus, esse homem estava casado com aquela mulher,
que havia gerado 3 filhos, não se sabe quem era o pai, e ele estava ali, vivendo com ela e formando uma família. Mas isto era o simbolismo que Deus estava querendo passar para o povo de Israel e para nós nos dias de hoje, do que é que nós fazemos com relação a Ele, Deus. Nós vamos entender já já. Muito embora a mulher Gomer vivesse em adultério, Oséias não quis divorciar-se. E Oséias continuou casado com ela. Ordem do Senhor. Imagina que grau de obediência este homem precisou ter para continuar casado, já com a certeza, com a convicção de que ela era adúltera, que ela saía durante as noites, se relacionava com outros homens, engravidava e gerou 3 crianças que não eram dele. E o que aconteceu depois pode ser avaliado conforme a mensagem de Deus dada por Oséias ao seu povo no capítulo 2. Parece que Gomer o abandonou. Ele não quis se divorciar, mas ela saiu de casa, deixou ele. Quem sabe, vamos supor, ela teria deixado um bilhete pregado na porta, dizendo-lhe que estaria indo embora para viver a sua própria vida, deixando as crianças com Oséias, e que este não deveria ir atrás dela. Pronto, temos outra fotografia desta família, deste casamento totalmente desestruturado, destruído. A mulher agora, não satisfeita com tudo que tinha feito, foi embora e deixou o marido cuidando de 3 crianças que ela tinha arrumado nas suas andanças noturnas. Então nós podemos visualizar com boa vontade o profeta Oséias, homem de Deus, à noite, colocando na cama aquelas 3 crianças para dormir. Ele sozinho tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos, sabendo que a mulher sabe lá onde andava, com quem andava. E ele tinha que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ele lhes dá o jantar frugal e escuta suas orações e depois fica velando até que as crianças adormeçam. Mas ele, Oséias, podemos imaginar que as crianças dormiam, mas ele perdia o sono. Muito embora Gomer tenha abandonado o lar, não abandonou o seu coração. E eu desperto a sua atenção para este tipo de amor demonstrado por Oséias por aquela mulher. Você, como ser humano, tanto quanto eu, consegue compreender que tipo de amor é esse? Que apesar de tudo que a mulher fez, de toda forma de adultério, de traição, ela virou as costas, foi embora. Ele lá cuidando das crianças, mas no seu coração ele continuava amando aquela mulher. Provavelmente, quando Gomer abandonou Oséias, pensou que iria melhorar de vida. Diz em Oséias, no capítulo 2, versículo 5, que eu convido a examinar, diz assim: porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes que me dão meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ela foi embora dizendo isso. Talvez ela tivesse sido iludida, quem sabe, por promessas de alimentos exóticos ou roupas excitantes, mas como sempre acontece com as pessoas que trilham esse desastroso caminho, que a princípio parece conduzir às alturas, de repente muda tudo e cai até as profundezas. Todo esse tempo, Oséias ficou observando a trilha degradante seguida pela esposa. Ele observava o quanto cada vez mais ela ia se afundando. Quanto mais se afastava dele, mais se afundava. E eu desperto a sua atenção mais uma vez,
é uma ilustração do que o povo de Israel estava fazendo com Deus. Deus usava a situação do profeta para mostrar: vocês estão fazendo a mesma coisa comigo. E eventualmente parece que Gomer caiu nas mãos de um homem que era incapaz de prover as suas necessidades básicas da vida. Mesmo sem o amor da esposa, Oséias deve ter decidido ele mesmo prover as necessidades daquela mulher. Que coração, hein? Ela lá passando necessidade, passando fome, já tinha abandonado ele, tinha seguido seu caminho, mas o seu coração não podia vê-la passar por aquelas necessidades. Nós podemos imaginá-lo, conforme a Bíblia inclusive relata, mas vamos imaginar o diálogo, a conversa que pode ter acontecido, para a gente ilustrar melhor esta mensagem. Podemos imaginá-lo indo lá na casa deste amante dela, o que não podia mantê-la nas necessidades básicas, mas podemos imaginá-lo indo lá na casa do amante dela, apresentando-se a ele e dizendo: o senhor é o homem que está vivendo com Gomer, filha de Diblaim? E o homem responde: bem, e se eu for? E Oséias diz: eu sou o marido dela. O homem fecha o punho e se prepara para a luta. Mas Oséias diz: não, o senhor não entende. Veja, eu amo minha esposa, amo-a profundamente e gostaria de saber se o senhor receberia um pouco do meu ouro e da minha prata para comprar as coisas que ela precisa. Que quadro! Vai na casa do amante e diz: eu estou vendo que ela está passando fome, o senhor não está podendo alimentá-la, mas o senhor aceita que eu lhe ajude a alimentar a minha mulher? O homem olha espantado para o profeta. Contudo, ao ver a prata na palma da sua mão, ele pensa: não existe um tolo maior do que um velho tolo. E concorda com a proposta do profeta, aceita a oferta, aceita o ouro e a prata que ele estava lhe oferecendo. Vocês me diriam: não é lógico um homem pagar insonante prata e ouro pela manutenção de uma mulher que foi falsa com ele? Não há lógica nisso? E eu concordo plenamente. Se você está pensando isso, concordo. Mas o caso é que, conforme se vê, Oséias não está agindo pela lógica. Ele está agindo por amor. O coração tem razões que a própria razão desconhece, diz Blaise Pascal. O amor é de Deus e é infinito. 1 João capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Voltemos para o nosso livro de Oséias. Oséias, então, se você está acompanhando o meu raciocínio, está entendendo que ele está desempenhando com Gomer o papel que Deus tem desempenhado com você, que Deus tem desempenhado comigo durante toda a nossa vida. Olhe para a sua vida, olhe como foi sua vida, como tem sido sua vida, na sua relação com Deus. Quantas vezes talvez você não deixou Deus e foi à procura de outros prazeres? Mas o amor dele nunca se acabou, nem por mim, nem por você. Vejamos então este libidinoso crápula, vamos chamá-lo assim, voltando para casa. O amante.
Os seus braços estão cheios de coisas compradas com o dinheiro de Oséias. Gomer então sai da cabana e vê o amante com os braços cheios de provisões e sorrindo, alegre, saltitante, corre e se atira sobre ele, abraçando e agradecendo pelo que ele fez. Em algum lugar, por trás das sombras, nós vemos Oséias acompanhando aquela cena. Ele tem uma rápida visão de Gomer e esta lhe enche o coração. Ele conseguiu ver Gomer. Seu coração palpita mais rápido. E ele vê quando Gomer extravasa o seu afeto pelo sensual amante, agradecendo as coisas que, na verdade, foi o amor do marido traído que lhe proveu. E em lágrimas, Oséias diz, em Oséias capítulo 2, verso 8, ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Amado e querido irmão, irmã, antes que você se zangue com Gomer, antes que você execre o que esta mulher fez, agiu, eu gostaria de lembrar-lhe que você e eu temos feito exatamente isso com Deus. Pensemos juntos. É de sua mão que nós recebemos o dom da vida. É dele que nós temos recebido o alimento para as nossas mesas e as vestes para os nossos corpos. Contudo, quão depressa agradecemos a todos e a tudo, exceto a Deus que nos deu. Agradecemos aos amigos, agradecemos ao governo, agradecemos o nosso vigor físico, agradecemos a tudo e a todos, exceto a Deus, de quem realmente provém as bênçãos. Gomer agradecia o amante, mas as bênçãos tinham vindo do seu marido. Em Oséias capítulo 2, a partir do verso 9, Deus anuncia o seu plano de dupla face, no sentido de ganhar de volta o seu povo. Primeiro, ele diz que lhe trará dureza, privando de todas as boas coisas da vida. Oséias 2, verso 9 diz, portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. Entendeu as palavras aqui de Deus com relação a Israel? Primeiro eu vou proporcionar dureza para eles, vou tirar os alimentos, vou tirar as roupas, ou seja, vou privar da boa vida que eles estão levando com o que eu tenho lhes dado. E em seguida, quando o seu povo cair na maior miséria, Deus começará a cortejá-lo novamente, procurando ganhar-lhe de volta os corações. Oséias 2,14 diz, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Queridos, tanto a justiça como o amor de Deus fazem parte do seu plano. Nem a sua justiça e nem o seu amor permitir-lhe-ão abandonar o seu povo. Talvez você esteja perguntando, mas será que Deus nos ama deste modo? Saltando das fontes escriturísticas aqui da Bíblia, está a verdade de que Deus nos ama exatamente assim. Deus dá ao homem o metal da mina, Deus dá ao homem as árvores da floresta,
Deus dá ao homem a destreza manual. O homem, com a sua destreza, com a sua capacidade dada por Deus, derruba a árvore. O homem, com a sua destreza, extrai o metal da mina. Depois do metal extraído e da árvore derrubada, o homem, com a sua destreza, pega essa árvore e faz dela uma cruz. Com a sua destreza, toma o metal e o transforma em cravos ou pregos. E em seguida, o próprio Deus vem na pessoa de Jesus Cristo e permite que os homens, com violência cruel, fixem estes cravos, estes pregos em suas mãos. E então ele morre naquela cruz por amor de cada homem que ali a colocou, pelas multidões que zombam ao pé da cruz, pelos soldados que cravaram os cravos ou os pregos em suas mãos. E é ali naquela cruz, feita pelas mãos do homem, ele morre ali, por eles e também por nós, por você e eu, para que nós tenhamos os nossos pecados perdoados, a fim de obtermos a vida eterna e possamos ir finalmente morar com Ele no céu para todo sempre. No capítulo 3 de Oséias, nós descobrimos então o último ato deste admirável drama da redenção. Não apenas Gomer caiu nas mãos de um homem incapaz de prover as suas necessidades. Ela agora caiu nas mãos de um homem que não queria provê-las. E evidentemente, esse homem decide vendê-la como escrava. Como ela caiu, hein? Nos dias em que esta história aconteceu, a escravidão era institucionalizada. Alguns historiadores contam que quando uma mulher era oferecida num leilão de escravos, ela era despida das suas vestes e forçada a permanecer de pé diante daquela multidão curiosa. Foi evidentemente para esse lugar que Gomer foi levada e para lá Oséias fora chamado. Vocês podem imaginar o cochicho da multidão e o comentário que ia de boca em boca quando viram Oséias. Era o marido, estava ali. As pessoas diziam: ele veio para observar o que ela merecia, ele veio para observar o seu castigo. Então começa o leilão. Alguém oferece 10 peças de prata, outro oferece 12, e Oséias grita: eu dou 15 peças de prata e mais um feixe de cevada. Soa o martelo e Oséias se apressa a redimir a esposa. Oséias capítulo 3, verso 2 nos informa: e comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio homer de cevada. Ele comprou a mulher de volta e pagou um elevado preço por ela. Enquanto Oséias conduz Gomer para longe da multidão, o povo deve ter caçoado dele sem entender e dito: ele pagou um alto preço para ter sua vingança. Por que não apenas deixou que ela fosse vendida como escrava? Por que pagar tanta prata por uma mulher que usou de falsidade com ele o tempo todo? Mas Oséias não comprou a sua esposa com a finalidade de puni-la, mas sim para redimi-la. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás mais, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Está em Oséias capítulo 3, verso 3. Em outras palavras, o que Oséias está sugerindo é:
o que você não faria de sua livre vontade, peço-lhe para fazer agora como uma possessão adquirida. Ele agora havia comprado ela. Ela lhe pertencia porque ele pagou um preço por ela. O que antes ela não fez de livre vontade, que fizesse agora como uma possessão adquirida. É isso que nós depreendemos através de toda a Bíblia. Deus, Ele diz que nos ama, e porque Ele nos redimiu, Ele pede que nós o sirvamos. O apóstolo Pedro disse aos que estavam sob os seus cuidados, em 1 Pedro capítulo 1, os versos 18 e 19, a parte A: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Este foi o alto preço que Deus pagou para nos ter de volta. Estávamos na escravidão do pecado. O diabo já estava nos levando, mas Jesus pagou o alto preço para nos livrar da mão da escravidão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, membros de uma igreja culpada de perversão sexual, disse-lhes, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fomos comprados, pertencemos a Ele. Amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, a primeira lição de Oséias é: se você fosse servir a Deus de hoje até o dia de sua morte, Ele não o amaria mais do que o ama agora. Porque Deus, Ele não o ama por causa do que você faz. Deus o ama apesar do que você faz. Nós somos supremamente amados, e porque temos sido tão amados, retribuímos com adoração, com serviço, com amor e com louvor. A segunda lição talvez seja para homens e mulheres que absolutamente não conhecem a Deus e jamais colocaram sua confiança em Cristo. A segunda lição de Oséias é uma lição para pessoas de corações partidos ou lares desfeitos, com sonhos desfeitos, com vidas destruídas. É uma lição para aqueles que das profundezas de suas almas clamam na escuridão da noite: onde está Deus? Onde está Ele para que eu possa encontrá-lo? E a resposta do livro de Oséias é: Deus não está perdido. Você é quem está. Este é o Deus que foi à cruz do Calvário e em busca dos homens, através do túnel de um túmulo vazio. Sempre e sempre Ele os procura para trazê-los de volta para Ele. E quando os homens gritam: onde está Deus? A resposta é sempre a mesma: Deus está aqui mesmo. Ele está esperando por você. Ele pede que você venha até Ele. Deus está aqui porque você está aqui. E Ele o espera para envolvê-lo com o seu amor. E Ele o apressa a vir pela fé, a fim de conhecê-lo e conhecer a significação do amor na verdadeira profundidade do seu coração. Que lição Oséias nos dá, que na verdade é a lição que Deus nos dá do seu amor por nós. O povo de Israel vivia em falsidade com Deus. O povo de Israel vivia se prostituindo atrás de outros deuses.
não vamos repetir esta história para não entristecermos ainda mais o coração do nosso Pai. Que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra em cada coração, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Programa Momentos com Jesus. Por amar alguém, muita gente é capaz de sofrer. Um dia também alguém me amou, sofreu sem merecer, só pra ficar comigo, morreu sem dever, com amor eterno, só por mim querer. Brilhou em meus olhos, no coração eu senti a luz da manhã, Cristo morrendo por mim, para me dar a vida. Teve que morrer com amor eterno, mudou meu viver. Não há quem ame hoje como Ele amou. É tão grande pra mim esse amor, deu a vida pra hoje poder me salvar, me salvar. Para me dar a vida, teve que morrer com amor eterno, mudou meu viver, com amor eterno, mudou meu viver. Programa Momentos com Jesus.